A paz do Senhor Jesus. Estamos de volta com mais uma live da Igreja Videira Verdadeira. Estamos aqui diretamente da nossa sede, na rua Eliezer Levi, 2265. E hoje nós vamos estar trazendo em pauta um assunto muito importante para a nossa vida, que se chama santificação. E para falarmos de santificação, nós temos hoje aqui a presença ilustre do presbítero Júlio e do diácono Elson, que vão estar aqui conosco para brilhantar mais esse debate acerca de santificação. Não é isso mesmo, presbítero Júlio? Boa noite, pastor Francinaldo, diácono Elson. A paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão na audiência desta live. Realmente é um assunto muito importante, né? Que cabe nesse momento nós trazemos algumas orientações, né? Para que realmente você possa buscar também a sua santificação. Isso mesmo, diácono Elson? Com certeza, né? Boa noite, presbítero. Boa noite, pastor Francinaldo. Boa noite a você que está nos assistindo, né? Com certeza, né? A santificação, ela é algo contínuo na nossa vida, né? Nós que somos cristãos, então temos aprendido da palavra, né? E essa é a vontade de Deus para nossas vidas. E a gente tem esse cuidado também de procurar se santificar, né? E transmitir essa santificação às outras pessoas, né? Afinal de contas, Deus nos chamou para uma grande obra. Isso aí, pastor? É isso mesmo, diácono Elson. E santificação é você separar a sua vida para Deus. É você tirar do seu convívio todas aquelas coisas que realmente não agradam a Deus. É quando você toma a decisão de viver para Cristo. E quando você chega na igreja de Cristo, você começa a ouvir a palavra de Deus, você vai ver que na sua prática de vida, você realizava muitas coisas que desagradavam a Deus. E na medida que você vai ouvindo a palavra de Deus, você vai começando a ser limpo. E quando você vai se limpando, você vai se santificando para Deus. E quanto mais você se santifica para Deus, mais você se aproxima de Deus, não é mesmo, presbítero Júlio? É verdade, pastor. Como o diácono falou, realmente essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que se abstenhais do pecado. Então, o pecado, ele faz separação entre nós e Deus. Deus, ele nos ama de qualquer maneira, independentemente de qualquer coisa que nós venhamos praticar ou fazer. Ele ama todo mundo. Mas é diferente quando realmente nós buscamos uma bênção, buscamos algo perante a Deus. Então, se nós continuamos nas velhas práticas do mundo, continuamos no pecado, na bagaceira, como o nosso bispo ele sempre costuma falar, isso nos impede de recebermos as nossas bênçãos, porque Deus ele não ouve pecadores. Então, se você continua nas velhas práticas, se você continua roubando, adulterando, né, traindo sua esposa, seu marido, se você continua nas velhas práticas, isso é impossível que Deus ele venha abençoar a vida de alguém que está praticando esses atos. Então é preciso que nós realmente busquemos a santificação, fazer a vontade de Deus, e o Espírito Santo vem nos moldando, e realmente nós vamos mudando essas práticas, não é verdade? É verdade, presbítero Júlio. Se você se converte a Cristo e não houver nenhuma mudança na sua vida, realmente você ainda não está buscando essa santificação. E hoje, o que a gente vê é que as pessoas querem muito de Deus, mas não querem fazer nenhum sacrifício para Deus, né? Nós costumamos ver aquele, como a gente brinca muito, crente 6 horas, né? 6 horas por mim, 6 horas por mim. Mas, ora, se a pessoa não busca por ela, se ela não tem condições de orar, é lógico que nós vamos orar por todos que nos rodeiam, né, que nos pedem ajuda,
Isso está no nosso caráter, no nosso mais íntimo, que é cuidar do rebanho de Jesus. E nós oramos por cada um de vocês. Mas, se você continua nessas práticas, eu torno a frisar, roubando, traindo, se prostituindo, fazendo tudo que não deve, você não será ouvido, e as nossas orações, elas podem até ser ouvidas, mas não surtem efeito. Então, é necessário que você realmente busque essa santificação, busque estar mais próximo de Deus, porque quando você se converte, né, é lógico que o Espírito Santo vai moldando o nosso coração e nós nos aproximamos mais de Deus. E Ele, né, que está de braços abertos ali para receber qualquer um que se arrependa, qualquer pecador que se arrependa, é lógico que Ele vai te abençoar. De outra maneira, é impossível para Deus abençoar a vida de alguém que está no pecado. É verdade, presbítero Júlio. Então, as pessoas, elas querem receber de Deus. Elas querem que Deus faça tudo pela vida dela. Mas ela não quer se abster da vida que ela levava fora da igreja. Às vezes, você está dentro da igreja, mas ainda continua praticando muitas coisas. E como a palavra nos diz que o pecado nos separa de Deus. O pecado é um impedimento da pessoa ser abençoada, presbítero. Exatamente. Deus, como nós falamos no começo, realmente Ele ama a todos. Porque senão, Ele estaria sendo mentiroso, não é verdade? Ele estaria sendo mentiroso. Mas Ele ama a todos. Mas o pecado é que nos faz separação. Esse é o detalhe da coisa. Então, quando a gente quer muita coisa de Deus, é lógico que a gente tem que fazer muita coisa para Ele também. Ou seja, o sacrifício espiritual, nós temos que sentir, né, na nossa pele, né? Por exemplo, nós estamos fazendo o propósito de oração às 3 da manhã e à meia-noite e às 6 da manhã, em oração. No começo, era muita gente que estava lá. Depois, com o passar do tempo, as pessoas parece que vão esfriando, vão se afastando e querem ser muito abençoados, mas não faz por onde Deus abençoar, né? Então, é necessário que nós nos apliquemos mais, nos aproximemos mais de Deus. A santificação ela é imprescindível nesse momento. É um processo muito importante nessa transformação, né? Então é necessário que a gente realmente que nós nos santifiquemos para que Deus ele possa fazer algo na nossa vida. É verdade, presbítero Júlio. E a palavra nos diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Então você tem que buscar a Deus. Você tem que começar a entregar a sua vida ao Senhor. Se você não busca essa vida de santificação, é como o presbítero colocou. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Mas quando você tem uma vida dissoluta, separada de Deus, não tem como Deus abençoar a sua vida como Ele gostaria de abençoar. Porque Deus, Ele é justo. Ele não pode ser injusto. Então, se você é aquela pessoa que ainda não conseguiu começar a negar a si mesmo, porque é a primeira coisa que Deus nos diz, que todo aquele que quer segui-lo tem que negar a si mesmo e tomar a sua cruz, e lá na cruz deixar todos os desejos, vontades, paixões, né, que nós trazíamos na nossa vida anterior, fica difícil você ter uma vida abençoada. Porque realmente, quando você faz a sua própria vontade, você está se apartando de Deus. Não é isso mesmo, Diácono Elcio? Verdade, pastor. E uma coisa interessante, né? A gente está falando aqui de santificação, né? É uma coisa que a gente tem que falar dentro do meio cristão, né? Como sempre o nosso líder ele fala, eu não vou cobrar santificação de ninguém, mas eu estou fazendo a minha obrigação de pregar, né? O Senhor Jesus ele disse, ide pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê será salvo, porém quem não crê, a gente sabe que as pessoas que não estão com Cristo, eles estão no mundo, então eles estão fazendo a vontade do mundo, mas nós somos filhos, né? Apesar a partir do momento que a gente entrega a nossa vida para Cristo,
nós se tornamos filhos, né? E Jesus, ele fala que aquele que faz a vontade de Deus, né? É pai, é filho, é mãe. Então, nós estamos aqui fazendo a vontade de Deus, né? Estamos buscando a santificação. Não estamos impondo para ninguém, irmãos. Que os irmãos não entendam dessa forma. Mas é algo que tem que acontecer, a santificação. Porque santo, a palavra santo quer dizer separado. Então, nós fomos separados do mundo, fomos trazidos à presença de Deus, né? E estamos aqui, né, nessa luta. O reino de Deus, ele é tomado à força, né? Então, nós temos que lutar pela santificação. Enquanto nós estivermos aqui, seremos tentados, né, de várias formas, né, pastor? Perfeito. E Jesus, ele declara que ele se santificava para que os seus discípulos também fossem santificados, seus apóstolos fossem santificados. Então, você se santifica para que a sua família também venha a ser santificada. Se você separa a sua vida para Deus, você toma a decisão de viver para Deus, e aí começa a abandonar o pecado, começa a abandonar esta vida de estar nas festas, nas baladas, nas bebedices, na prostituição, no adultério, na mentira, na fofoca, aí você realmente começa a se aproximar de Deus. Você começa a fazer a vontade de Deus, não é isso, prefeito? É verdade, pastor. Um detalhe muito importante é que Jesus, ele não nos chamou para que nós vivêssemos num mar de rosas. Não, venha para Cristo porque agora seus problemas acabaram, né? Então, Jesus, ele também disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, é necessário, viu, Diácono, o senhor estava comentando agora há pouco, é necessário que nós, né, através do Espírito Santo, lógico, né, que sempre é o que comanda nossas vidas, venhamos estar mostrando para as pessoas que estão nesse momento assistindo essa live, que é importante realmente que elas busquem a santificação. Sabemos que não é fácil. Não é fácil nós abrirmos mão da nossa vontade, dos nossos desejos, para viver em comunhão com Cristo. Não é fácil. E quanto mais o Espírito Santo vai mudando a nossa vida e vai nos moldando, nos trazendo mais para perto dele, é lógico que a nossa santificação ela vai aumentando, mais o mundo nos atormenta. Mas também Jesus, ele diz que não virá sobre vós tentação senão humana. Antes, porém, ele nos dá o escape. Ou seja, a dificuldade vem, a tribulação vem, mas Jesus, ele dá um conforto para cada um de nós. Basta que, através da nossa santificação, né, que nós nos aproximamos de Deus, aí sim, nós conseguimos passar por todas as dificuldades, porque a tribulação, a dificuldade vem para todo mundo. A diferença é que nós cremos que temos um Deus grande e poderoso que está ao nosso lado e nos ajuda nas dificuldades. Não pense você que foi fácil para nós estarmos aqui agora. Não foi fácil, não. E não é fácil. E não está sendo fácil para nós, não. Porque todo dia somos atormentados. Todo dia nós sofremos tribulações. O pecado, ele está ao nosso lado, nos apontando. O mundo nos oferece maravilhas para que nós venhamos segui-lo. Mas sabemos que o mundo, ele jaz na mão do maligno. E o salário do pecado é a morte. E nós fazemos a vontade de Deus para isso, para encontrarmos a vida eterna. É verdade. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você alcança a vida eterna. E uma coisa interessante, por exemplo, o apóstolo Pedro, ele nos fala que o tempo que nos resta na carne, que nós vivamos para Deus. Que assim como Jesus padeceu na carne, nós também devemos padecer na nossa carne. E o que é padecer na carne? É você lutar contra as vontades da sua carne. A sua carne, ela quer tudo aquilo que desagrada a Deus. Mas se você for atender o desejo da carne, não tem como você viver uma vida de santificação, não é isso mesmo, Diácono Nelson? É verdade, né? E o próprio Jesus, né? Ele se fez homem, né? Então, quando ele diz assim, eu venci o mundo, porque ele sentiu o mesmo desejo que cada um de nós sente, né? Ele foi tentado da mesma forma que nós somos tentados também, mas ele venceu. Ele venceu, então ninguém melhor do que ele para dar testemunho de
de que um homem, mesmo ele sendo carnal, ele tem condições de vencer, né? Vencer essas tentações, né? Mas como é que ele vai vencer? Ele se tornando espiritual, né? Buscando o Espírito Santo, porque ele é o nosso porto seguro. Ele está todo o tempo no nosso lado ali, nos dando força, né? Como a gente tem pregado, a gente tem falado para as pessoas, não se aparte do Espírito Santo, busque o Espírito Santo, né? Porque ele que nos dá essa força. Então, o Senhor Jesus, ele nos deu essa condição de, como disse o presbítero, né? Ainda há pouco, que não venha tentação, né? Que a gente não possa suportar. Então, se ele diz isso, que não venha tentação que a gente não possa suportar, é porque ele está no controle da nossa vida. E nós devemos confiar nisso. É verdade, Diácono Elcio. Então, Deus, o Espírito Santo, Ele é aquele que está na sua vida, lhe dando essa força para que você não faça a vontade da carne. O Espírito Santo é o que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, quanto mais você busca o Espírito Santo, mais você tem domínio sobre a sua carne. Então, quando você tem domínio sobre a sua carne, você está se santificando. A carne quer ir para as festas, mas você já está na presença de Deus. Você vai dizer o quê? Não, eu não vou. Eu não vou porque hoje eu vivo para Cristo. Hoje eu tenho uma vida de santificação. Mas como o presbítero colocou, todos os dias nós somos tentados. Não é fácil você se manter numa vida de santificação, porque todos os dias você é atribulado, você é perturbado no mundo aí fora. Aqui dentro da igreja nós estamos protegidos, mas quando você sai, é o momento que você tem que provar que realmente você tem uma vida de santificação. Porque vão vir as tentações, vão vir as provações. E aí você vai dizer, não, eu sou de Cristo. Eu não pertenço mais a este mundo. Este convite já não é importante para mim. Já não tem significado. Porque se eu estou em Cristo, eu busco essa vida de santificação. Eu busco essa vida de separação. Não tem como eu estar em Cristo, estar todos os dias na rodada das amizades que você tinha antigamente, lá na esquina da rua, onde tem a bebedice, onde tem as pessoas fumando, se prostituindo. Você não pode estar mais neste meio, porque você já foi separado. Hoje você vive uma vida para Deus, então você vai se esforçar, porque o reino de Deus é conquistado por esforço. E se você não alcança essa santificação, a palavra do Senhor nos diz que jamais nós veremos a Deus. Não é isso mesmo, Diácono Nelson? Verdade, né? Sem santificação ninguém verá o Senhor, diz a palavra do Senhor. Então, nós estamos informando, né, irmão, a questão da santificação é necessária, irmão. Principalmente você, pai de família, né? Você que foi chamado para a obra do Senhor, pai de família, mãe de família, nós temos que ser esse exemplo dentro da nossa casa, para os nossos filhos, né? Porque senão nós vamos cobrar o quê? Hoje tem pessoas que têm dificuldade porque vieram para Cristo e os filhos já estavam criados, já estavam grandes, mas são pessoas que confiam, né? Tem pessoas que eu conheço, né, que vieram para Cristo, mas se tornaram pessoas santas na presença de Deus. Eu tenho visto o exemplo dessas pessoas e pouco a pouco está libertando os outros, né, apesar de já estarem grandes, porque a palavra diz que nós temos que ensinar o nosso filho no caminho que ele deve andar, né? Então, que bom, né, quando a gente já está na presença de Deus, quando a gente começa a formar a nossa família, quando começa a vir os filhos, porque a gente tem ali a capacidade de ensinar ele dentro do caminho que ele deve andar, porque quando ele já está criado e a gente vem, é difícil, mas só que nós estando com o Espírito Santo, pastor e presbítero, né, a palavra de Deus diz que não há impossível para Deus, né? Então nós temos que confiar. Então, se está sendo difícil, mas nós não devemos desistir. Se está sendo difícil buscar santificação, vamos continuar, porque essa é a vontade de Deus. Verdade. Escute, o senhor tocou num assunto que
Eu gostaria de comentar, desde a live passada, que nós falamos sobre santificar nossos corpos, né? Geralmente, quem vem para a igreja, ou é o marido ou é a mulher primeiro. Dificilmente vem os dois juntos. Mas geralmente vem um ou vem o outro. Tá, quem vem, por exemplo, a mulher vem, as orações dela, a prática dela no dia a dia, quando ela realmente acredita e aceita Jesus, ela se santifica e santifica a família dela, o marido. E, da mesma maneira, ao contrário, quando o marido vem fazer parte, né, se entrega a Jesus, conhece a Jesus primeiro do que a mulher. Ocorre que muitos homens, eu vou dizer assim, preferem as práticas mundanas, por exemplo, futebol. Não é pecado você jogar futebol. Agora, você abrir mão de estar se aproximando, de estar em comunhão com os irmãos, buscando a presença de Deus, fortalecer o seu vínculo espiritual com o Pai, é importante, né? Mas se a pessoa troca isso por um jogo de futebol, o que ela quer? Será que ela está querendo realmente se santificar? Né? Será que ela quer mesmo se aproximar de Cristo? Mas nós temos a esperança que Jesus, e cremos, né, que Jesus, através do Espírito Santo, ele nos convence, né, da justiça, do pecado e do juízo. Creio que Jesus o Espírito Santo vai convencer esse meu irmão, né, de que realmente ele tem que buscar mais a Deus. E busque lá a prática do esporte dele quando der, num tempo vago dele, mas que realmente ele não dê prioridade. A mesma maneira, isso é só um exemplo, né? A mesma maneira é a mulher, né? Abrir mão da prática do evangelho por uma coisa mundana. Assim jamais a gente vai conseguir realmente se santificar, ou mesmo santificar nossos corpos, não é verdade? É verdade, presbítero Júlio. E o apóstolo Paulo, ele nos ensina que nós podemos todas as coisas, mas nem todas nos convêm. Então você tem que discernir o que é que convém você viver hoje, estando na presença de Cristo, e o que já não convém. Mas você pode fazer todas as coisas? Pode. Você tem essa liberdade de fazer. Agora, o problema é que depois você quer ser abençoado. E aí, como é que você vai ser abençoado? Se você está vivendo pela sua própria vontade e não mais a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é a vossa santificação. Então, eu tenho que me abster dessas coisas que têm atrapalhado a minha vida. Essas coisas que têm servido de impedimento para que a minha família seja abençoada. Para que eu alcance prosperidade na minha vida, prosperidade no trabalho, prosperidade na família, na saúde. Eu tenho que me abster de muitas coisas. E é isso que está faltando para muitas pessoas. É abrir mão das suas vontades para fazer a vontade de Deus. Quando você abre mão das suas vontades, você começa a agradar a Deus. É isso mesmo, prefeito? Ele não diz que nós temos que apresentar as nossas razões para que Ele realmente possa nos abençoar? Então, como é que você quer que Deus abençoe você, se realmente você não faz nada para agradar ao abençoador, ao galardoador das nossas almas, das nossas vidas? É necessário que você, porque a palavra diz, examine-se o homem a si mesmo. Então é necessário que você faça uma autoanálise e ver se realmente o que você está fazendo é o que está agradando a Deus. Porque nós estamos vivendo, na verdade, a longanimidade de Deus. Ou seja, a qualquer momento Jesus pode voltar, e aí? Nós temos que orar para que Jesus ele nos encontre trabalhando na sua volta. Não é verdade? Então, é necessário que cada um de nós faça essa autoanálise e veja se realmente nós estamos fazendo a vontade de Deus. Nós estamos verdadeiramente buscando a nossa santificação. E a gente deixa aqui um recado, né, para nós também, né? E se a gente se sentir fraco, presbítero, a gente tem que buscar mais a santificação. É porque não adianta a pessoa, por exemplo, uma ovelha. Eu vou dar um exemplo aqui. Na presença do seu pastor é uma coisa. Longe do seu pastor, ela se solta, se torna um bode. Né? Mas, veja bem, não precisa se esconder do pastor. Né? A pessoa tem que colocar na consciência dela que ela está buscando a santificação. E Deus, nada se esconde dos olhos de Deus. Né?
Então, que as pessoas tomem muito cuidado, irmão, com isso. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Principalmente aqueles que estão na frente, né? Estão sendo o espelho a quem as pessoas estão se espelhando. Olha, eu tenho visto a vida do fulano, a gente vê comentários, né? As pessoas, então, isso são coisas que nos alegram, nos agrada ouvir, né? Que o Espírito Santo ele está habitando na vida daquela pessoa. Então, a gente deixa assim o convite para as pessoas, né? Se tiver com essa dificuldade, nós somos irmãos, irmão. É só nos procurar. A gente pode marcar um momento, bora orar, vamos orar e pedir para o Espírito Santo dar essa força que tanto a gente precisa para a gente vencer o desejo da carne. É verdade, Diácono Elson. E nós precisamos estar buscando a nossa santificação, até mesmo porque você não sabe o dia de amanhã. Quem sabe amanhã Cristo pode chegar para você. Cristo chegou para você. Será que você está numa vida preparada para partir com Cristo? Será que você buscou se separar do mundo, de deixar de fazer aquilo que o mundo quer para viver para Deus? Porque nós sabemos que não é porque você está dentro de uma igreja, isso significa que você tenha alcançado a salvação. Você tem que se esforçar para se manter na presença de Deus, né? O reino de Deus, ele é alcançado por esforços. Todo dia é uma batalha contra as perturbações que o mundo oferece. As tribulações, né, são tantas coisas aí fora que tentam nos seduzir, né? Satanás usa pessoa, usa situações, momentos para tentar nos derrubar. E é por isso que nós temos que nos aproximar cada vez mais de Deus. Nós não podemos estar só esperando que alguém ore por nós. Nós precisamos, como o presbítero disse, você precisa orar pela sua vida, pela sua família. Você precisa batalhar no mundo espiritual. E aí, você só tem esta força, esta convicção, quando você busca essa santificação. Porque quando você busca a santificação, você sente a presença do Espírito Santo na sua vida. E aí você se fortalece. Aí você começa a batalhar por aquilo que você tanto deseja para a sua vida. E se você é obediente a Deus, você acha que Deus não vai abençoar a sua vida? Se a palavra diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam, todos aqueles que chegam até Deus, Ele se chega àquela pessoa. Então, Deus, quando Ele chega na sua vida, Ele já traz a bênção. Ele já torna você uma bênção nas mãos dEle. Ele vai nos aperfeiçoando a cada dia. A cada dia você vai melhorando. E esta melhora, esta santificação, é você deixar. Hoje eu deixei de fazer isso. Amanhã eu já deixei de fazer aquilo. Então eu começo a descartar tudo aquilo que tem atrapalhado a minha vida. E aí quando eu descarto, o que é que sobra? Sobra uma vida abençoada, uma vida com Deus. E se você busca Deus, você já está numa vida de vitória. Você já é mais que vencedor. Mas é preciso que a gente faça um sacrifício para Deus. Esse sacrifício da renúncia, de negar a nós mesmos para viver a vontade de Deus. E quando nós vivemos a vontade de Deus, nós nos santificamos. É isso mesmo, presbítero? Com certeza, né? Só para complementar o comentário do Diácono Elcio, agora há pouco, né? Dentro da igreja todos nós somos santos, né? Você não vê um perturbado assim na igreja. Pelo menos fora. Os exemplos que cada um de nós vem dar fora da igreja. A palavra mesmo diz que nós vivemos debaixo de tão grande nuvem de testemunhas, né? Então, não pensa você que você está se escondendo. Na verdade, tudo que você faz é você e Deus. Você não deve satisfação para ninguém. Não é o teu pastor, não é o meu pastor, não é o meu bispo, não é o meu pastor que vai me salvar. Quem vai nos salvar é Jesus. Então, a sua fé tem que estar voltada para Jesus. Então, quando o Espírito Santo realmente você acredita no Evangelho, manifesta lá que Jesus é o nosso único Senhor e Salvador, suficiente Salvador,
o Espírito Santo molda a sua vida e você realmente não quer mudar. É importante isso, né? Então, você tem que se esforçar. Nós não somos santos, mas nós buscamos a santificação, buscamos a santidade todos os dias. Como o pastor falou, é uma luta diária, é matar um leão por dia. E tem dias que a gente, como o próprio obreiro naquele dia, ele abriu o coração dele, disse que ele sentiu vontade de chutar o pau da barraca, né? Entregar, não, uniforme, isso não é para mim. Realmente, no começo, eu até testemunhei que também, por diversas vezes, eu pensei também em virar as costas para Jesus. Mas o que Jesus tem a ver com isso? Nada, né? Então, só quem perde somos nós. Não importa se você está aqui ou se você está no outro ministério, o importante é que você busque a Cristo e realmente faça por onde haja essa conversão, essa santificação, e você realmente comece a fazer as boas práticas, comece a dar bons exemplos, não somente dentro da igreja, principalmente fora da igreja. Às vezes não, os nossos procedimentos, o nosso proceder diário, ele fala muito mais que as nossas palavras. Se você tem uma vida santa na sua casa, uma vida na presença de Deus, é lógico que todos os teus vizinhos eles vão te notar, vão te perceber, porque a nossa chama, ela incomoda. A nossa chama, eu digo, nós que nos convertemos, que realmente buscamos a Cristo, ela incomoda qualquer pessoa. Por mais que você esteja calado, que você não fale nada, mas você já chama a atenção. Então nós oramos para que a inveja, realmente, o olho grande, ele também, junto com todas as forças do mal, ele venha cair por terra. Porque existem muitas pessoas invejosas nesse mundo. A gente não tem nada, a gente busca, né, a santificação, busca. É lógico que Jesus, ele jamais vai deixar um filho desamparado. Então ele abençoa aquele que realmente busca e faz a sua vontade. Ele tem prazer nisso, em abençoar. A palavra mesmo nos orienta, né, que qual pai, né, o filho pedindo pão, ele vai dar outra coisa. Se você faz a vontade de Deus, ele vai fazer o melhor para você, vai te dar o melhor desse mundo, vai te dar o melhor de tudo. Tanto é somente você buscar primeiramente o reino dos céus, que as outras coisas serão acrescentadas. E uma coisa interessante, no livro de João 9,31, Deus disse que ele não ouve a pecadores, mas aquele que faz a vontade de Deus, a esse ele ouve. E 1 João 5,14 nos diz que tudo aquilo que nós pedimos for da vontade de Deus, ele nos concede. Olha que coisa maravilhosa, né? No livro do próprio João 16:23, ele diz que Deus abençoa a nossa vida para que a nossa alegria se cumpra. E tudo aquilo que pedimos em nome de Jesus, o Pai nos concederá. Então olha que coisa maravilhosa quando você busca uma vida de santificação, uma vida na presença de Deus. Então, nós aconselhamos que você busque essa santificação para a sua vida, que você se esforce para ouvir a voz do Espírito Santo, que você não seja como muitas pessoas, né, que são homens de dura cerviz, que têm os seus corações endurecidos e resiste à vontade de Deus para a sua vida. Mas se você fizer a vontade do Senhor, você terá uma vida muito abençoada. E eu quero nesta noite agradecer a presença do presbítero Júlio com o diácono Elcio. Muito obrigado, presbítero Júlio. Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida. Obrigado, diácono Elcio, por ter contribuído por mais esse debate acerca da santificação. E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Busque a presença do Espírito Santo, que seus dias serão abençoados em nome de Jesus. Muito obrigado. Tchau. Fique com Deus.